Olá, alunos. Nossa aula de hoje é a aula 5, Mudanças Climáticas. Qual é o conteúdo? Termoquímica, mudanças climáticas, equações termoquímicas, entalpia, efeito estufa, gases de efeito estufa. Objetivo: retomar e aprofundar os conceitos de termoquímica e mudanças climáticas. Termoquímica tem a ver com energia térmica. Então, nós iremos estudar transformações que liberam ou absorvem calor, que é uma forma de energia térmica. E já iremos direto para a atividade 1. O metano, CH4, ao sofrer combustão, sabemos que combustão é a mesma coisa que fogo, né? Já estudamos isso. E para ter o fogo, temos que ter o combustível, que no caso aqui é o metano, CH4, e o comburente, que no caso o comburente é o oxigênio, o O2. Então, para ter fogo, sempre preciso da combinação desses dois reagentes. Um combustível e o comburente, que no caso vai ser sempre o oxigênio. Apresenta a entalpia padrão de combustão igual a menos 890 kJ por mol. Escreva a reação de combustão do metano, indicando se essa reação é endotérmica ou exotérmica. Já sabemos que combustão ou fogo, nós sentimos o calor, ou seja, ele libera calor. Se libera calor, sabemos, por experiência própria, que é exotérmica. Conceitos da química que caracteriza exotérmica nesse caso. Quando o ΔH for negativo, ele é exotérmica. Tá ok? Então, como é que vai ser a resolução da letra A? Para escrever a reação, nós sabemos que precisamos do combustível, que no texto lá falou que é o metano, que é o CH4. Então, CH4, esse G aqui quer dizer gasoso, mais O2, que é o comburente do ar, né? O2, que também é gasoso, ele vai formar o gás CO2, gasoso, mais água. O balanceamento, se vocês observarem aqui, ó, tem um carbono, aqui um carbono também. Então, você tem que ver antes da seta, estou até cortando aqui para vocês observarem, ó, antes da seta e depois. Ou seja, quantidade de átomos dos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos dos produtos. Hidrogênio aqui. Observem que tem 4 aqui no reagente, onde está o lápis ali. Aqui no produto tinha 2. Então, esse 2 tivemos que colocar para que, ao fazer a conta, 2 vezes 2, vai dar 4 hidrogênio para estar fazendo o balanceamento. A mesma acontece com o oxigênio. Se vocês observarem aqui, ó, do lado do produto, aqui tem 2 oxigênio e aqui tem mais, esse 2 vai valer lá para o oxigênio também. Mais 2 oxigênio. Então tem 2 oxigênios aqui na água, porque eu tenho 2 moléculas de água, e 2 oxigênio no gás carbônico. Então, somando o do gás carbônico e da água, eu vou ter 4 oxigênio. Aí fomos obrigados a colocar um 2 aqui no reagente, que ao multiplicar vai dar 4. Dessa forma, a equação está balanceada. Sempre quando eu colocar a energia do lado dos produtos, quer dizer que ele está liberando calor. Então, eu coloco mais 890 kJ do lado do produto, dizendo que está liberando calor, caracterizando uma reação exotérmica. Esse 890, ele está aqui no texto, que a variação de entalpia é menos 890 kJ por mol. Como eu estou colocando aqui do lado do produto, então eu indico que ele vai estar, ou mais, essa energia vai estar do lado do produto, indicando que está liberando. Se fosse endotérmico, essa energia eu teria que escrevê-la do lado aqui do reagente. Tá? Então, se vocês forem fazer uma prova, da prova paulista ou até da tarefa, então vocês têm que se atentar a isso. Se a energia estiver do lado do reagente, endotérmico, quer dizer que ele está absorvendo energia. Se estiver do lado do produto, ele vai estar liberando energia, exotérmica. Letra B. Sabendo que a massa molar do metano é
16 gramas por cada mol, calcule a massa desse gás que, ao sofrer combustão, apresenta uma variação de entalpia de menos 222. Agora nós vamos calcular a letra B aqui. Para fazer a B, sabemos que a massa molar do metano, então o metano está aqui, gás metano, é 16 gramas por mol. Calcule a massa desse gás que, ao sofrer combustão, apresenta um ΔK de menos 222,5. Então sabemos que, ao queimar 1 aqui, que é 1 mol, não estava escrito nada, mas aqui é 1, vai liberar 890. E se eu sei de antemão que a massa do metano é 16 gramas por mol, então eu calculo que se eu queimar 16 gramas, né, que 1 mol aqui tem 16 gramas, vai gerar menos 890 kJ por mol. Só que a questão pede do menos 222,5. Então eu vou colocar aqui o menos 222,5 no lugar da energia, né? KJ por mol. Vai ser um X que eu preciso. Se vocês fazerem essa conta, que agora é matemática, eu vou fazer aqui, você vai achar que o X é igual a 4 gramas. Então vamos lá. Se a gente multiplicar em cruz aqui, eu vou ter aqui, o quê? Menos 890. Menos 890. Vou colocar aqui a unidade. Kilojoule por mol. Que multiplica o X. Vai ser igual a 16 gramas. Que multiplica menos 222,5 kJ por mol. Eu vou isolar o X. Como é que vai ficar então? X vai ser igual 16 gramas que multiplica menos 222,5 quilojoules por mol. Isso daqui então vai ser dividido por, como estou jogando o X aqui, menos 890. Kilojoule por mol. Observem que o kilojoule por mol aqui, eu posso estar simplificando aqui. Ok? Então, eu vou ter a unidade aqui em gramas, que é o que eu quero, que é a massa do combustível. Fazendo a conta, então, X vai ser igual a... Se você pegar 16, multiplicar por menos 222,5 e pegar o resultado e dividir por menos 890, você vai achar exatamente 4 gramas. Então vai ser 4 gramas do combustível para ter essa energia. Atividade 2. Enem 2009 adaptado. A partir da Revolução Industrial, século XIX, a concentração de gases traços da atmosfera, em particular do CO2, que é o gás carbônico, ou dióxido de carbono, que os dois nomes estão corretos para essa substância, tem aumento significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Aqui falou do desmatamento. Bom, qual que é a ideia aqui? Que sabemos que as plantas fazem fotossíntese. Se você retira uma certa quantidade de plantas, no caso aqui de árvores, você vai estar diminuindo a fotossíntese. E a fotossíntese nada mais é que sequestrar o gás carbônico do ar atmosférico. Então, se a gente for analisar aqui as alternativas, considerando o texto uma alternativa viável para combater o aumento do efeito estufa, então nós vamos estar considerando o texto lá que está falando do desmatamento, né? Qual alternativa é viável aqui para que a gente consiga aí combater esse aumento? A. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante substituição da
produção primária pela industrialização refrigerada, não tem como estar reduzindo esse calor irradiado pela Terra se eu fizer isso, e não tem nada a ver com o contexto do desmatamento. Promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Qualquer queima que eu promover, eu vou estar jogando o CO2, então eu vou estar intensificando o efeito estufa. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Então essa daqui já é a resposta correta. Como eu estou falando aqui de desmatamento e esse desmatamento está intensificando o efeito estufa, se eu reduzir o desmatamento, eu vou estar conseguindo aí combater o efeito estufa. D. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Se eu aumentar a molécula de água, sabemos que vou estar aumentando o efeito estufa, porque a molécula de água gasosa também é um gás de efeito estufa. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter o calor. Então essas outras alternativas não estão no contexto aqui do desmatamento. Tá? Então só para frisar melhor aqui, que é a letra C, então, o texto do enunciado da questão evidenciou que o desmatamento contribuiu para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, que é o principal responsável pelo efeito estufa. Então isso aqui está no texto, né? Você fez o desmatamento e você contribuiu para o aumento do CO2. Portanto, uma opção viável seria diminuir o desmatamento, o que aumentaria a capacidade das plantas em absorver o CO2. Se eu tiver mais plantas, consigo absorver o CO2, vou estar diminuindo essa concentração de CO2 do ar. Isso ocorre por meio da fotossíntese, processo que integra o ciclo do carbono. Aqui tem um desafio que é para vocês aqui ver o que vocês podem fazer e tá mandando para mim. Nós podemos rever nossos hábitos como forma de combater as mudanças climáticas. Cada atitude, por mais simples que seja, conta principalmente se servir de exemplos para outras pessoas e se for repetido ao longo do tempo. Em grupos, proponham ações que possam contribuir para a diminuição dos impactos causados pelas mudanças climáticas. Discuta com seus colegas ações que possam contribuir para a diminuição desses impactos. E divulgue essas ações em sua escola e comunidade por meio de vídeos, podcasts, rádios comunitários ou outros meios. Então aqui vocês podem estar pensando aí, estar desenvolvendo essas ações. Falando por mim, que eu procuro sempre ir a pé à escola, que não é tão longe. Então se eu fosse de carro, né, nesse momento de ir e vir à escola, eu estaria aí queimando um combustível e gerando aí o gás de efeito estufa CO2. Então se eu for a pé, já vou estar diminuindo essa quantidade. Então são ações simples, dessa maneira que eu falei, que pode estar contribuindo. Um abraço a todos e até a próxima.